Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, um abraço para você que está sempre assistindo o nosso programa pela televisão e também pela internet. Queremos pedir a você que continue orando em nosso favor. Nós já agradecemos a você que tem sempre orado, mas não esqueça, continue orando. Nós precisamos muito das vossas orações pelo nosso programa, o programa Jesus Te Ama, que é um programa da CEADEB. A CEADEB é Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Lembrando a você também que ore pela construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia, ore e contribua. A sua contribuição é muito importante. Nós precisamos construir ou concluir o mais rápido possível aquela construção. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado de forma maravilhosa e agradecemos a você que tem contribuído, mas é preciso continuar contribuindo para que a gente possa inaugurar o mais rápido possível. E você contribui fazendo um depósito na conta da CEADEB, no Bradesco, na agência 3553 dígito 0, e a conta corrente é 50784 dígito 9. Contribua e com certeza Deus vai te recompensar. Você pode participar também no nosso programa ligando de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, para o 3503-8383, ou mandar também um e-mail para a gente. O nosso e-mail é programajesusteama@ceadeb.com.br. Meus irmãos e meus amigos, olha, esse final de semana, Deus operou maravilhas na Igreja Assembleia de Deus em Camaçari, no Congresso de Senhoras, com as senhoras, e também em Salvador, no Congresso de Jovens. Mas hoje nós vamos falar um pouco, apresentar um pouco o Congresso de Jovens aqui em Salvador. No próximo programa, mais um pouco do Congresso de Jovens. E aí no terceiro domingo vamos apresentar o programa inteiro, o Congresso de Senhoras da Igreja Assembleia de Deus em Camaçari. Mas no programa de hoje também vamos apresentar o aniversário do pastor Heraldo Couto em Madre de Deus e também o ciclo de oração, a festa do ciclo de oração com as senhoras na cidade de Tucano. Vamos ver aí o aniversário do pastor Heraldo Couto. Eu quero parabenizar o pastor Heraldo por esse dia importante da sua vida, aproveitando também, é claro, a nossa irmã Zéza, não só em virtude deles estarem também comemorando o aniversário de casamento, mas a gente entende que quando você faz uma festa para o esposo, está fazendo para a esposa, ou vice-versa, porque os dois casaram com união de bens. Que a bênção de Deus permaneça na sua vida, na vida da sua família, na vida da igreja aqui em Madre de Deus. Mas Deus abençoe e recompensa a cada uma de vocês. A equipe que fizeram isso, que Deus abençoe. A igreja que se esforçaram. Nós não merecemos tanto. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso aí? O céu aberto, a igreja linda. Então eu só estou aqui para agradecer e trabalhar mais. Eu preciso trabalhar mais para vocês. Entendeu? Eu quero que vocês orem. Vocês vão orar comigo, igreja? Amém. Orar por Heraldo? Amém. Esse homem lindo? Quero dizer ao Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado, não só na minha vida, mas na vida da minha família. Pastor, companheiro, amado, vieram um pessoal lá de Cidade Nova, inclusive também da CEADEB e da Conframadeb. A casa ficou cheia hoje, também da Barro Reis. E essa semana eu peguei uma fotografia, estávamos juntos ali na congregação. O irmão era o presidente do campo aqui, ainda era presbítero.
mas ele foi algumas vezes lá para a Cidade Nova para o meu aniversário. Eu louvo a Deus pela sua vida. Tenho orado pelo irmão, pela sua família. Eu sou grato a Deus pela vida do nosso amado irmão. Aleluia. Madre Deus, parabéns para os irmãos aí em Madre Deus. Igreja também que Deus nos deu a oportunidade de pastorear nos anos de 84 até o início de 90. E é uma igreja muito bonita, um pessoal maravilhoso, e fizeram uma grande festa para o pastor Heraldo Couto. Então, parabéns a esta igreja. Aí também tem vários irmãos que assistem o nosso programa, mas pastor Heraldo, parabéns também para o senhor, nossa irmã Zeza, toda a sua família, que Deus continue te abençoando. Vamos agora para Tucano, aniversário do Círculo de Oração em Tucano. Estávamos falando da importância das mulheres na igreja. Se nós formos olhar lá para o passado, nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus Cristo ele foi crucificado e foi sepultado, quem foi que foi no sepulcro de Jesus? Sepulcro de Jesus foi as mulheres. Irmãos, olha, eu até hoje nunca ouvi dizer que um crente que ora, um crente que se humilha, ele seja derrotado. Mas pastor, eu conheço tanta gente que sofre, eu também conheço. Mas também conheço o que está escrito na Bíblia, que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Quando você está angustiado ou angustiada e se coloca nas mãos do Senhor, Ele é socorro bem presente, Ele vai te socorrer, aleluia. Mas pastor, já tem um ano o meu sofrimento. Não importa o tempo, o que importa é que Ele vai te socorrer. E o que você precisa fazer é continuar clamando, é continuar buscando, aleluia, é continuar na oração. Não desanime, porque a vitória é certa, porque o Senhor é um Deus de todo poder e Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Nós precisamos melhorar a nossa comunhão com Deus. Nós precisamos estar mais perto de Deus, e é por isso então que esse tema dessa festa convoca as mulheres para se levantar, para deixar o repouso e se levantar para a oração, para o jejum, para fazer a obra do Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Meu abraço aí para o pastor Antônio Cordeiro, também para todos os irmãos em Tucano. Parabéns às irmãs aí do Círculo de Oração. Deus continue abençoando a todas vocês. Vamos agora para o comentário de Dr. Kleber Couto. Olá, meus amigos. Um dos saldos negativos que nos restou dessa campanha eleitoral foi a questão dos movimentos que criticam o povo do Nordeste. Movimentos que pregam em função de escolhas regionais, escolhas que foram feitas em função do pleito eleitoral, de questões político-partidárias. Foi a ideia de que
esses pensamentos díspares do ponto de vista eleitoral devem gerar uma ideia de separação regional do nosso país. Esses movimentos divisórios da nossa nação não são recentes, não são um fato típico desse ano eleitoral. Desde o Brasil Império já se constrói no nosso país ideias de movimentos separatistas. Diversas revoluções eclodiram, inclusive com a aclamação de um imperador em São Paulo durante o Brasil Império no século XVII. Já no século XX, a Revolução de 32 em São Paulo, inclusive defendida por pessoas famosas como Monteiro Lobato, que era manifestamente separatista e um admirador do governo de Washington Luiz, sempre surgem com a ideia de divisão em função do que nos diferencia. Sempre existe uma ideia de separação em função daquilo que não nos iguala. Na relação do Sudeste e do Sul com o Nordeste e com o Norte, podem se encontrar questões culturais, questões do ponto de vista das tradições históricas de cada região. Mas eu tenho a certeza, a convicção plena de que aquilo que nos faz forte enquanto nação é justamente o tamanho daquilo que nos iguala, que nos une. A vontade que nós temos de construir cada vez mais uma nação forte. Podemos até divergir em pensamentos e opiniões, mas o que nos une é a ideia de que mesmo caminhando com pontos de vista contrários, nós somos todos sonhadores com a nação mais forte. E isso só vai acontecer se nós deixarmos de lado as nossas diferenças. Nós precisamos pensar iguais naquilo que é verdadeiramente importante para a construção de um país, que é o ideal de justiça, o ideal de integridade, o ideal de caráter, o ideal de não deixarmos que os nossos sonhos morram, que nossos sonhos se acabem. O Brasil só será realmente forte, desenvolvido e um bom lugar de se viver quando o seu povo deixar de lado essas diferenças e essas divergências que nos separam e pensarmos em um projeto que pode nos unir, um projeto de uma nação forte, um projeto de uma nação vitoriosa e vencedora. Mas isso só vai acontecer quando nós colocarmos como prioridade educação, determinação, integridade, postura em conformidade com princípios que nós evangélicos comungamos em nosso dia a dia. Que nós possamos traduzir a nossa fé em atitude, em ação. Nós precisamos viver genuinamente o Evangelho de Jesus Cristo, que não é para grego, que não é para judeu, que não é para estrangeiro, que é para todos nós. E esse Evangelho de Jesus pode fazer desse país uma nação forte. É inadmissível que um cristão, que um evangélico, pense na ideia de separação e divisão. A própria Bíblia diz que divisão não vem de Deus. Divisão é coisa do diabo. E o Brasil só será forte se nós continuarmos unidos em prol da bandeira mais importante para essa nação, que é a bandeira do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, na sequência do programa aí, vamos para o Congresso de Jovens da Assembleia de Deus aqui em Salvador. Foi uma grande festa, você vai ver um pouco aí do que aconteceu no primeiro dia da festa, inclusive com a mensagem do pastor Genivaldo Bento. Levante a sua mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos abertos os trabalhos do 2º Congresso da Juventude da Assembleia de Deus em Salvador. Todos digam amém. Amém. Deus vos abençoe. Vamos lá! Ele está te dando
falsificadores, racistas e pecadores, ambiciosos, mafiosos, são blasfemadores. É um mundo qual nós vivemos desse tempo, os homens vivendo como foi a levada ao vento. Certo é errado e o errado é o certo. O que querem mesmo é levantar um império de pecados, adultério e prostituição. São tempos modernos, a moda é curtição. Ficam confinados numa casa muitos dias pra ganhar um milhão, fazem até covardia. Homens reclamando contra o homem de sua carne, querem ter a lei, não você. Mas quando é o crente pregado sobre o pecado, falam que é louco, que é coisa do passado. Querem viver e se divertir. Ei, eles são gente da coisa. Eu vou dizer. Por mais que não sente a unção de Deus em sua vida, por mais que não tenha lugar revelado, por mais que vivem só, sem a proteção de Deus, normais estão tirados que o Senhor esqueceu, normais que são levados para o abismo profundo, normais que são enganados pelo inimigo imundo, normais que não conhecem o poder sobrenatural, normais mais limitados, todos eles, tudo aí, normais que não possuem o privilégio que nós temos, que sentem a Jesus como sentimos no momento, normais que não recebem o poder que descerá aqui agora. Eu gostaria de nesta noite falar-lhes para esta motivação, esta mensagem para estes jovens sobre estes desafios da última hora. A unção ainda é quem faz a diferença. A unção na vida de um jovem é quem faz a maior diferença. Qualquer identidade cristã, ela não tem validade se não tiver carimbo da unção de Deus. A identidade do nosso país, ela é selada pelo carimbo da Receita Federal, da Secretaria, o governo sancionou, mas a identidade cristã, ela tem que ser selada com unção e com fogo. Quem quer ser cheio dessa unção, quem tem essa intimidade com Deus, quem quer ser sacudido pelo poder de Deus. Portanto, irmãos, se eu fosse te perguntar quem gostaria de ser cheio da unção, obviamente que todos se poderia ter esta unção, mas Samuel dá 3 receitas para quem quer ser cheio de unção. Ele diz primeiro: afastando-te hoje de mim, tu vai encontrar 2 homens junto ao sepulcro de Raquel. Isso implica dizer que a unção, ela produz inimigos, adversários, ou seja, aqueles 2 homens estavam junto no cemitério que pertencia a Raquel. E um dos maiores problemas para quem tem a unção de Deus são os homens do cemitério, porque os homens do cemitério muitas vezes eles estão pertinho de nós. Os homens do cemitério têm cheiro de nós. Os homens do cemitério, você pode olhar o texto, quando Samuel é ungido que vem, que chega na sua terra, na terra de Selja, dentro de Benjamim, ele passa pelo cemitério aonde Raquel foi enterrada. Então ali tinha 2 homens, e o que é que aqueles homens diz para ele? Desista, não vai mais adiante. E a palavra de Samuel era para ele ir mais à frente, mas os homens disseram: volta para casa, não adianta continuar mais, o teu pai já está preocupado. É isto que a unção produz: adversário, inimigo. Ou seja, os homens do cemitério são aqueles que não acreditam nas promessas de Deus nas nossas vidas. Os homens do cemitério, Deus diz: eu vou te usar. Eles estão lá na frente dizendo: só eu quero ver, só acredito quando ver. Os homens do cemitério, Deus diz: vou realizar o teu sonho. Ele diz: não estou nem acreditando. E o pior é, muitas vezes os homens do cemitério, eles estão sentados perto de nós, estão na porta da igreja, esperando o fim do culto para nos desestimular e nos tirar a coragem e nos fazer voltar atrás. Mas deixa eu ver
Deus jovens ungidos aqui nesta noite. Então diga para quem está ao teu lado, diga para ele, se tu vê os homens no cemitério hoje, diga, se encontrar os homens no cemitério hoje por aí, diga que eles podem sair da frente, que eu vou sair daqui pegando fogo, sem limpar, eu vou passar por cima. Os homens no cemitério são horríveis. Foi por isso que quando Timóteo, aquele jovem que tinha uma identidade que vocês estão estampados no peito, quando Paulo pregou na região da Licaônia, com a mensagem tão tremenda, que Timóteo foi sacudido pelo poder da chama da unção. Então Timóteo fez a diferença, porque não tem quem segure um jovem cheio da unção de Deus, meus irmãos. Só para você ter uma pálida ideia, o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ele mostra que a região de Listra até Icônio eram 5 de 100 quilômetros, e quando Paulo, na primeira viagem, ele prega a mensagem e Timóteo é sacudido pelo poder. Paulo, no capítulo 15, volta para Jerusalém para a reunião. No capítulo 16, ele empreende a segunda viagem, e quando ele chega em Icônio, qual era a novidade? Os irmãos olhavam para ele e diziam: Paulo, você precisa conhecer o jovem que tem aqui. Aí quem é ele? É Timóteo. Que Paulo vai para Mista. Os irmãos dizem: Paulo, tu lembra daquela mensagem que tu pregou aqui? Lembro. Aquela mensagem sacudiu um jovem, ele foi tomado pelo seu poder e agora está fazendo a diferença. Paulo chega em Derbe, chega lá, os irmãos dizem: Paulo, você precisa conhecer Timóteo, ele está pegando fogo em Icônio, em Listra e em Derbe, só dá ele, ninguém segura o jovem cheio do poder de Deus. Ninguém segura. Estamos chegando ao final do programa, mas queremos convidar a você para participar conosco da 102ª AGO, que vai estar acontecendo no Centro de Convenções. 12ª AGO da CEADEB, no Centro de Convenções aqui em Salvador, de 1º a 6 de dezembro. Olha, vai ser uma grande festa. Estaremos falando sobre a família, e é muito importante a sua participação. Vai estar participando conosco, trazendo a palavra de Deus, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da nossa Convenção Geral. Vai estar presente também o pastor Messias, de Santa Catarina, o pastor Genival Bento, o pastor também Eduardo Gonçalves, do Rio de Janeiro, e vai estar pregando também o pastor Fernandilson. E um dos cantores que vai estar participando é o Cleiton Queiroz. Teremos também atividades para as esposas dos ministros, também para os filhos de pastores. E você, minha irmã, que dirige círculo de oração, mesmo que o seu esposo ainda não seja um pastor, um evangelista, mas você pode participar também conosco. Vai ser uma grande festa. O tema que estaremos discutindo é sobre a família, e você não pode perder. Venha participar. De 1º a 6 de dezembro, no Centro de Convenções, aqui em Salvador. Vamos orar. Poderoso Deus Pai que estás nos céus, te louvamos e te adoramos. Deus eterno, Deus maravilhoso. Continue abençoando, Senhor, a sua igreja em todo esse estado. Permaneça, Senhor, também visitando e operando o milagre da cura naqueles que se encontram enfermos. Pai Celestial, também te pedimos por aqueles, Senhor, que têm contribuído com esse programa, contribuído com a construção do Centro de Cultura Cristã da Bahia. Permaneça, Senhor, dando prosperidade espiritual e financeira. Te apresentamos também, Senhor, aqueles que não têm tido condição de colaborar. Abre portas, Senhor, para os mesmos. Pai Celestial, te pedimos que continue conosco, nos abençoando em tudo, pelo poder do teu nome. Amém. Que a bênção de Deus permaneça na sua vida, na vida da sua família. Lembrando
que no próximo programa estaremos apresentando mais sobre o Congresso de Jovens aqui em Salvador, e que a bênção de Deus permaneça na sua vida e até o próximo programa, se Deus nos permitir.